Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou estar aí dizendo sobre aquele esfuminho que muita gente aí comentou no vídeo do Sonic, também no outro vídeo do esfuminho que eu fiz, certo? Muita gente me pediu para estar fazendo aquele esfuminho número 8, mas teve um pequeno problema, certo, com aquele que eu fiz. Eu dei ele para outra pessoa, para ela treinar, certo? E hoje eu vou estar aí ensinando como fazer um. E esse eu vou fazer aí pra usar nos meus desenhos aí do canal, certo? Então já bora aí pra intro, assim que sair a intro aí. Bora começar. Se preparem. E depois aí já vai ter a lista de materiais. Então bora lá. Voltamos aqui, salve de novo. Então, é o seguinte, os materiais que vocês irão precisar vão ser os seguintes: 4 folhas de caderno. Não é uma folha qualquer, certo? Muita gente me perguntou por que folha de caderno. Eu tô usando aqui folhas de caderno reciclável. E por quê? Porque as folhas de caderno reciclável, ela tem muito mais fibra. Ou seja, não é uma folha totalmente comum. Ela é mais maleável, certo? Ela não rasga fácil. Já é uma dica boa aí para vocês estarem fazendo o esfuminho. E por que 4? Porque cada folha que você usar, ela vai aumentar o tamanho. Então, se você usa uma só, o esfuminho fica do tamanho número 1. Se você usa duas, do tamanho 3. E por assim vai. Depende de tantas folhas que você usar. Mas o tamanho do 8, as 4 folhas ficam direitinhos. Ele pode ficar até um pouco maior do que o 8, certo? Mas é o esfuminho que a gente vai fazer. Então, é bem simples. Você vai precisar de 4 folhas de caderno, fita adesiva e um palito de churrasco. O palito de churrasco que eu tinha aqui sumiu. Espera aí que eu já volto. Pronto, voltei aqui, certo? Vocês vão precisar de um palito de churrasco. Se você não tiver um aí na sua casa, você pode estar usando aí o palito de dente, certo? Ou algo que seja do tamanho de um palito, certo? Então é o seguinte, para começar vocês vão pegar uma folha. Ok. O palito de churrasco, ele serve para o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, bem na pontinha, certo? Da folha de caderno. E vai enrolar ela em volta do palito, certo? Então, começar aqui, primeiro você vai amolar a ponta da folha. Tem muitos vídeos aí de como fazer esfuminho, certo? Já vi na internet. Então, galera, é isso. Assim que você terminar de amolar a folha, você enrola ela diversas vezes com um palito de churrasco, certo? Você só vai enrolando com a ponta do dedo. Mas é o seguinte, você vai enrolando ela bem devagarzinho para que ela fique bem apertada, certo? Então você pega aqui bem no comecinho. Você pega bem aqui no comecinho, certo? Você enrola com a ponta do dedo, ele já vai ficar enrolado. Assim que você sentir que ele enrolou nessa pontinha aqui, você começa a empurrar, certo? Mas tem que ficar bem apertado mesmo. Vou mudar aqui a câmera rapidinho. Certo? Então assim que ele começar a enrolar, você faz aquele seguinte. Você vai empurrando a ponta, certo? Aí, ó, enrolou, já deu a primeira volta bem apertada, tem que ser bem apertado mesmo. Você vai enrolando ele bem devagarzinho para que fique apertado no meio, bem no meio mesmo. E aí você começa a criar o seu esfuminho. Porque pela diagonal fica mais fácil de você estar apontando ele depois com a lixa. Ele não usou o papel. Então fica mais fácil de estar fazendo.
você vai enrolando ele bem apertado mesmo, que no meio fique bem apertado. E ele tem que ficar assim, ó, bem no começo. Você vai enrolando ele bem devagarzinho, para que fique bem apertado. Não deixe o papel amassar, tá? Essa é só a primeira folha, então não importa muito se ela amassar no começo. Só toma cuidado para não deixar ela com folga, certo? Deu uma engasgada aqui, mas tudo bem. Depois disso você só vai enrolando ela até o final. Assim que passar da primeira folha, eu vou acelerar o vídeo, viu, galera? Só vou explicar como vocês têm que fazer para colocar as folhas, certo? E depois vou acelerar o vídeo aí. Vai enrolando ela bem devagarzinho mesmo. Ok. E uma dica, vocês têm que lembrar onde vocês colocaram a ponta dela, certo? E por que vocês têm que lembrar? Pelo fato de que quando você for colocar a próxima folha, você tem que colocar ela no lugar onde está a outra ponta. Então fica meio difícil aí, certo? Se sua mão começar a doer, faz o seguinte, pega um pregador e prende ela, descansa a mão e continua. E por que um pregador? Porque o pregador ele é simples de usar para poder prender e não deixar a folha escapar, certo? Usa um pregador que seja bem apertado. Então já estamos chegando aqui no final da primeira folha. Agora que vem a parte mais difícil. Você vai enrolar um pouco usando o tubo, certo? Você vai fazer o seguinte, na ponta que você sobrou, você deixa sobrar aí algumas linhas. Do mesmo lado, certo, que você colocou a outra folha. Eu comecei por esse canto aqui da onde coloca a data, certo? Onde coloca a data. Então vocês vão fazer o seguinte. Assim que você chegar no final, você encaixa ela aqui, a ponta, certo? Essa linha aqui da folha tem que acompanhar essa aqui, certo? Do final do esfuminho. Essa daqui. Então fica mais fácil de você estar fazendo. Aí você só vai enrolando bem devagar a folha que você colocou. E enrola ela do mesmo jeito que você começou a fazer o esfuminho. Não deixa ela amassar. Se amassar, não tem esfuminho. Caraca, minha mão tá doendo. Tá com um pouco de folga, então eu vou desenrolar um pouco e enrolar de novo. Então, continuando aqui, certo? Coloquei um pregador só para descansar a mão, porque quando passa da primeira folha a mão começa a doer. Então coloquei um pregador. E como tirar o pregador? Você vai segurar a folha bem forte e vai tirar ele devagar. Depois você só vai enrolando novamente. Então, chegando aqui no final do processo da segunda folha, faz a mesma coisa com a terceira, certo? Só prender aqui.
descansar um pouco a mão. Você faz o mesmo processo com a terceira e a quarta folha. Assim que estiver chegando no final da quarta folha, eu volto aí, galera. Nossa, minha mão tá doendo muito, cara. Certo aí, galera. Cheguei aqui no final da quarta folha, certo? Pode perceber já o tamanho que tá. Ele vai ficar grande assim mesmo, ok? Ele fica bem grande. E o que fazer agora? Primeiro você vai checar para ver se ele está bem apertado. Nas laterais ele não vai estar muito bem apertado, certo? Então não precisa se preocupar com isso. Então, a partir do meio que você tem que se preocupar. Se ele estiver bem apertado, ele vai estar parecendo uma caneta, ele vai estar muito duro, certo? Ele não vai estar faltando nenhum espacinho e tal. E aí, e aqui atrás também ele vai estar folgado, mas aqui mais pro meio onde eu coloquei o pregador que não pode ficar, certo? Então, aonde fica os finais da folha, dessa linha daqui do final da folha até aqui mais ou menos, é o tamanho que vai ser o esfuminho, certo? Então não precisa se preocupar aí. Então, o que fazer depois, certo? Você vai vir com uma fita adesiva, ok? Não precisa passar cola, porque a cola de vez em quando ela solta depois de um tempo, certo? Eu venho aqui com uma fita adesiva, só achar a ponta aqui. Achei. Você vai cortar um pedaço, certo? Eu vou cortar mais do que um pedaço aqui, certo? Cortei um pedaço aqui. Vou colocar antes da ponta dela, certo? Coloca aqui bem mais pro meio dela. E o que fazer agora? Vou deixar a ponta para fora. Tirar o pregador e vou enrolar. Terminar de enrolar. Certo? Então, temos basicamente um esfumão aí. Um esfuminho. Tamanho 8. E o que fazer depois? É bem simples. O que fazer depois? Com uma tesoura, vocês vão... Deixa eu ver. Vocês vão ver aqui aonde começa a parte mais dura, certo? Então, começando a parte mais dura,
É difícil pra cortar, viu, galera? Então não se preocupem. Achando a parte mais dura, vocês começam a cortar. Pode demorar um pouco de vez em quando, certo? Mas aí vocês vão esfregando a tesoura para ela cortar. Assim que começar a cortar, ele vai começar a soltar. O único lugar onde não pode soltar é o meio, que é onde está a fita adesiva. Pronto. Consegui cortar. Olha aí como é que fica. 1, 2, 3 e 4. Certo? E olha como fica no meio. É assim que tem que ficar no meio. Ok? Então não adianta você, tipo, ver que tem um buraco no meio, ok? Não pode ficar um buraco no meio. Certo? Ainda cortei um pouco errado, porque era mais pra cá ainda. Certo? Mas eu vou lixar ele, quando assim que eu lixar ele vai ficar certinho. Olha aí como é que ficou. Ele tem que ficar assim. Não pode ficar com um buraco no meio. E assim que você passar a fita, você vai cortar depois dela. E vai ficar o buraco. Então não se preocupe, vai ficar assim o buraco. Aqui ele vai ficar sem e aqui ele vai ficar com. E olha o tamanho que fica. Certo? Olha o tamanhão que fica. Isso aqui dura geralmente aí uns 3, 4 meses. Depende do jeito que você usar. Se você usar do jeito bem certo mesmo, ele dura até pelo menos uns 2 anos. Então não precisa gastar dinheiro em comprar esfuminho. E esse daqui, na verdade, ele nem tem para vender. Esse daqui é um tamanho 8. O tamanho 8, geralmente, você acha pela internet e você tem que mandar fazer. Então, custa bem caro. Esse daqui não. Esse daqui você pode estar fazendo em casa, certo? Então fica mais fácil aí. E agora, o que fazer? Você pega uma lixa de unha. E do mesmo modo que eu falei no outro vídeo do esfuminho, esse daqui você vai lixar jogando a ponta dele para trás. E assim que você começar a criar uma ponta, você lixa ele pros dois lados. Se você não conseguir de primeira, certo? Se você não conseguir de primeira, não se irrite. É difícil mesmo, eu demorei um tempo para poder pegar o jeito de enrolar. Eu tentei pelo menos umas 2, 3 vezes antes de pegar o jeito certo. E para lixar ainda demora mais ainda.
Então é isso, galera. Acabei de terminar aqui de lixar, olha aí que legal, certo? Então, muita galera aí não sabe como funciona um esfuminho, ok? Vou estar explicando aí agora nesse vídeo. Deu 8 minutos aí de vídeo ainda, certo? Vou deixar aí esse vídeo uns 20 minutos. Então vocês viram aí como é que faz um tortilhão ou esfuminho, certo? Tamanho 8. Se você perceber que tem uma pequena um buraco nele, certo? Você pega o palito de churrasco e empurra a ponta um pouco para fora. Não precisa colocar muito, certo? Só um pouco já tá bom. Então, ficou bem apertado. Sempre vê se ele não ficou errado, viu, galera? Aqui ficou certinho. Perfeito para pintar, espalhar o grafite. Então, eu vou pegar um desenho meu aí para mostrar para vocês como funciona o modo básico de pintura. Se você já tá gostando do vídeo, já deixa aquele like para poder ajudar aí. E se não se você não fizer parte da família, já se inscreve aí no canal. Bora com a gente. Já volto aí. Então pronto aí, galera. Lembra daquele vídeo que eu fiz aí dos dois olhos iguais? Olha eles aí novamente. Eu não terminei ele, certo? Então eu já tinha pego ele só para estar ensinando vocês aí como estar fazendo corretamente a coloração do degradê. Ok? Então, primeira coisa a se fazer é sempre você precisar de uma referência. Por quê? A referência ela serve tanto para o que você precisar, certo? Como sombra, o traço, como é o que você está fazendo, certo? Então, dependente se, tipo, você desenhou uma boca, vamos supor. Você desenhou uma boca à mão livre, você não teve referência, mas você não sabe como pintar a boca, digamos assim. Você com certeza vai pesquisar por uma referência para poder saber. Então, digamos assim que vamos fazer uma boca aqui, certo? Vamos ver. Fiz os dois olhos, vou marcar aqui o centro do rosto, certo? Aqui ficaria o nariz. Onde ficaria o nariz? Aqui. Ok. Aqui ficaria uma parte do nariz. Então vamos fazer uma boca aqui. E como fazer a boca é um pouco mais complicado. Então vou fazer só um esboço aqui rápido e já volto. Então é bem simples, viu, galera? Fazendo o esboço, você já tem quase tudo no desenho. Você só vai precisar do esfuminho e com certeza do lápis que você usou para fazer o esboço e de um lápis para sombreamento. Então vou usar aqui diretamente a lapiseira e um lápis preto de cor. Só, não precisa de mais nada. Então o que você vai fazer? Primeiramente você vai precisar das áreas mais escuras. Você demarca ela com um lápis aí, ou propriamente sua lapiseira, usando a referência. Depois você vem com o esfuminho, vou usar aqui o esfuminho que a gente fez. Pelo fato dele não ser feito para áreas pequenas, então vou usar também aí o esfuminho número 2. Vocês podem estar usando vários tipos de coisas. Cotonete, papel higiênico. Papel higiênico é muito bom para estar fazendo também, mas eu recomendo para áreas maiores. Então vou usar aqui o esfuminho somente para sombras, certo? A área que você vê que tem brilho você deixa. Eita porra. Foi um barulho aqui do lado, então não liguem. As áreas que você vê mais escuro, você passa o lápis mais forte. Depois você só acompanha com o esfuminho. Se você precisar, você só vai arrastando
é a área mais escura, certo? Para você poder deixar mais. Se for uma área um pouco mais escura do que você precisa, você só deixa com o lápis, não precisa passar o esfuminho. Aí, quem estiver tomando café, tem café aí pra nós. Então, continuando aqui, agora com o lápis preto de cor, você vai demarcar definitivamente a última camada, que seja a sombra. Ou seja, aqui já fiz as áreas mais escuras que tem na boca, só da parte de cima. E agora, aquela parte mais do centro, vou passar o lápis preto para deixar de uma vez aquela área preta. Certo? Olha aí. Agora venho com o lápis ou a lapiseira e demarco a área que eu vou passar o esfuminho, deixando a área branca, a área de brilho. Já faço a segunda camada, que é aquela área mais escura da boca, certo? E esse é o modo certo de estar fazendo o degradê em áreas pequenas. Depois eu só vou passando o esfuminho, usando ele de forma circular, para espalhar bem o grafite e deixar a área de brilho que eu quero. E depois eu venho com a última camada, que é a camada totalmente preta, e vou passando ele em forma circular também, na área que eu quero depois da camada mais escura. Eu passo o lápis preto um pouco mais claro, certo? Passo ele mais devagar, mais leve, para deixar aquela área um pouco mais escura do que a do grafite, ok? Que é a área definitiva. Depois que eu fiz a primeira parte, vou fazer a parte de baixo. Pode perceber que já tem um efeito grande na foto, no desenho, desculpa. Depois eu venho aqui, já demarco também com a lapiseira. Vou pegar aqui um lápis H, só para demarcar. HB, na verdade não é H. Deixa eu ver. É HB. Lápis H, ele é um pouco mais claro. Tô usando aqui um lápis H, um pouco mais escuro. Passo aqui nessa área aqui que vai ser um pouco mais escura. Deixo o brilho, certo? Eu sempre explico isso nos desenhos. Eu sempre deixo a área de brilho no desenho. Venho com esfuminho. Uma dica que eu sempre dou aí pro pessoal e que muito desenhista também dá é que você não precisa ter medo para poder escurecer, certo? Porque aquela parte que você tem medo de escurecer é a parte que você depende, ou melhor, aquela parte depende do escurecimento para ter aquele brilho que ela tem todo. Ou seja, você sempre deixa aquela parte branca, porque se você for apagá-la depois ela nunca fica totalmente branca. Então fica mais fácil aí de entender. Depois aí você vem com no fundo do desenho, venho com o lápis preto. Dei uma pequena manchada sem querer, mas isso não tem importância. Só apagar um pouco. Eu só tô fazendo isso para demonstrar para vocês, viu, gente? E depois com esse fominho eu vou fazendo aquelas linhas, certo? De brilho da boca. E com uma borracha fina, certo? Só colocar aqui. Uma borracha, caneta borracha. Vou fazendo alguns detalhes do desenho. Depois, para finalizar, faço o brilho aqui da boca. Deixando aquela linha de brilho.
certo? Depois só venho com o lápis H, o HB, faço alguns tracinhos em direção à boca, certo? E para finalizar, a linha, as linhas finais usando o preto de lápis de cor. Sempre tomando cuidado para não errar as linhas, certo? Ok? Então é isso, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Deu pra dar uma explicada aí de como ele funciona, certo? E o modo certo de você tá fazendo o degradê. Eu desenhei a boca, certo? Vou dar uma virada aqui. Olha aí. Certo? Então não é difícil, viu, galera? Ó. Não é difícil, é só você tá pintando ele do jeito certo. Primeiro você faz a camada, depois você usa o esfuminho, deixando a área de brilho. Caso você precise, você usa uma borracha para fazer mais detalhes, igual eu usei. Usando o lápis preto de cor, você usa nas áreas mais escuras, então não precisa se preocupar, ok? Então fica mais fácil. Ah, e a última dica aí, antes de terminar esse vídeo, me perguntaram essa semana como eu posso fazer um extensor de lápis, certo? Então já vamos ter 3 dicas nesse desenho. Que vai ser o esfuminho que a gente fez aí no começo, certo? É bem fácil de fazer, não demorou aí muito tempo. E para poder fazer o extensor de lápis, ok? Para poder fazer o extensor de lápis, caso você tenha muitos lápis pequenos de cor, certo? Eu tenho aqui, vou usar esse aqui como base. Essa semana eu fiz o seguinte, eu consegui quebrar meu coisa de borracha. Tá vendo? Ele não encaixa mais. E se encaixa, ele sai sozinho. Tá vendo? Ele não encaixa mais. Ó. Ele quebrou. Então eu comprei outro. Caneta borracha, certo? Então caso você precise de um extensor de lápis, você faz o seguinte, você pega só a parte de fora do extensor de lápis, certo? E faz o seguinte, você encaixa só a parte de fora, certo? Aqui, deixa sem a mola mesmo, ok? E aí você vem, encaixa o lápis aqui nessa ponta e empurra ele até o final. Certo? Então temos aqui um básico extensor de lápis para você usar nos seus desenhos, ok? Vou usar aqui um lápis menor para vocês verem como funciona. Vamos pegar esse daqui. Um lápis grafite 6B, já está bem no finalzinho, você só usa ele para poder usar como extensor mesmo, certo? Então fica bem mais prático de estar usando, certo? Se você não gostar dessa área aqui, você pode tirar. É bem prático, bem da hora de usar como extensor de lápis, certo? Se você tiver mais de uma caneta borracha, você pode fazer um extensor de lápis, ok? Então já é uma ótima dica aí para acabar o vídeo, certo? Já deu aí 20 minutos. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então vejo aí vocês no próximo vídeo aí que vai ter. Já vai ser uma surpresinha aí pra vocês, certo? Talvez eu vou demorar mais de uma semana pra postar o vídeo. Porque essa semana aí, só essa semana eu já postei 3, então eu vou dar um tempinho aí. Ok? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu gostei. Vejo vocês aí no próximo. Falou!